A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Aqui é a irmã Graziela do canal Acorda Net. Hoje é dia 13/1/2019 e essa madrugada aconteceu uma coisa inusitada. Tive mais um sonho com arrebatamento, e dessa vez Deus veio com muitas respostas a muitas dúvidas a respeito do arrebatamento. Uma das dúvidas é como o que o arrebatado significa para o mundo, como o mundo vai ver o arrebatado depois que ele for arrebatado, como o mundo vai enxergar essa pessoa que foi arrebatada. O mais importante de tudo é que o quadro do arrebatamento já está encerrado, já está completo. Irmãos, seu vídeo é um vídeo muito importante para minha vida e para a vida de quem está esperando ser arrebatado também e é cristão de verdade. Eu vou procurar falar da maneira mais fácil possível, porque, como eu já falei aqui no meu canal, eu não gosto de confundir a cabeça de ninguém. Eu tomo muito cuidado com as coisas que eu falo. Os irmãos podem ver que eu faço pouquíssimos vídeos. Muita coisa acontece, mas eu faço poucos vídeos porque eu não gosto de confundir a cabeça de ninguém. É uma coisa muito perigosa. Esse assunto é um assunto muito perigoso. Para mim ter esse sonho essa madrugada, Deus já vinha me preparando há algum tempo, e eu creio até mesmo há alguns anos, e principalmente nos dois últimos dias, desde a quinta-feira passada. Hoje é domingo, quinta, sexta, isso, desde quinta-feira que Deus está me preparando mais intensamente para me ter esse sonho, que eu nem imaginava que eu ia ter. E Deus respondeu muitas dúvidas que eu tinha, que eu sabia que era verdade, mas Ele me confirmou. E eu vou começar assim por partes, da maneira mais simples possível, porque é um sonho complexo. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui, ou inbox, ou aqui nos comentários. E se eu puder, eu vou responder. Então, foi assim, eu estava dormindo, né? Hoje é dia 13/1/2019, hoje é domingo. Então, foi de ontem, sábado, para domingo. A primeira coisa que eu lembro do sonho é que eu estava meio que seguindo um rapaz que conviveu com a nossa família, hoje já não convive mais. E eu queria saber o que ele estava fazendo. A gente sabe que ele tá com uns caminhos meio... que ele escolheu alguns caminhos meio ruins para ele, né? E eu tava assim meio que vendo o que ele tava fazendo e tal. Esse rapaz, ele é universitário, ele trabalha, ele é universitário também. E eu meio que observava a vida dele, só que eu não queria que ele me visse observando ele, né? E então ficava meio como se eu ficava tentando disfarçar, como mesmo assim, encoberto. Na verdade, eu estava encoberta à visão dele. Eu tentava ficar encoberta para que ele não visse que eu estava observando o que ele estava fazendo. Uma coisa que eu quero destacar aqui, muito importante: durante todo o tempo do sonho, estava à noite, muito escuro. Eu vou falar o sonho rapidamente, depois eu vou explicar tudo que Deus me explicou, mesmo durante o sonho, depois quando eu acordei de madrugada e agora durante o dia, porque agora são quase 6 horas da tarde do dia 13, então eu tive bastante tempo para mim pensar. Eu acordei, depois que eu tive o sonho, não consegui dormir mais, eu dormi só mais um pouco, acordei cedo, acordei 7h pouco da manhã, no domingo, hoje, né, que eu costumo acordar bem mais tarde, e eu não consegui mais. Daí eu fui procurar algumas respostas, e foi incrível as respostas que eu tive. Então, no sonho, eu tava seguindo esse rapaz, e eu não, e de uma maneira encoberta para que ele não me visse, ele não percebesse. Não é da minha família, nada, mas como é um jovem, eu sempre tenho aquela mania meio de querer saber se tá tudo bem, sabe? Eu fico preocupada com jovens.
E eu acompanhando ele, eu via que ele entrava numa faculdade. Para mim me disfarçar dele, eu acabei entrando num lugar que depois eu vi que era um hospital. E eu me misturei com os pacientes para que ele não percebesse que eu estava ali, né? Tá, daí passou. E durante tudo isso à noite. Eu vi ele subir na escada de uma universidade. Daí eu fui para esse hospital que era como se fosse na frente da universidade. E para ficar ali, quando eu vi, eu estava ali misturado com os pacientes, sempre de noite. E eu realmente estava como se fosse com uma capa, um capuz, uma capa escura, para que e ele não me reconhecesse, não percebesse. Isso pode ser uma coisa espiritual, né? Não, eu creio que na verdade era uma coisa meio que espiritual e não físico verdadeiro. Tá, a próxima visão que eu tive foi de que eu estava conversando, eu estava fazendo uma brincadeira, fazendo uma brincadeira tipo de esconde-esconde, com uma pessoa da minha família, era um rapaz da minha família, não sei se era o meu filho, que eu só tenho um filho, eu não sei se era o meu filho, mas provavelmente sim. E eu estava brincando de esconde-esconde, mas tipo embaixo da coberta, como criança faz, né? Que se esconde embaixo da coberta e acha que a pessoa que está procurando não está vendo porque ele está embaixo da coberta. A única coisa que eu percebi que realmente estava de noite, era muito tarde, era muito escuro. Em momento nenhum via a luz do sol. E até mesmo a coberta que eu estava me cobrindo era escura, de um tecido que eu não conheço. E eu sentia que meu marido estava do lado. E eu conversava com a pessoa, fazia brincadeiras com a pessoa que estava comigo, se escondendo, né? E eu percebi que meu marido achava engraçado. Eu não via ele, mas eu sentia que ele achava engraçado. Como ele se comporta no dia a dia, né? Quando a gente fala alguma coisa engraçada, ele não quer admitir que ele achou engraçado. Então ele fica fazendo um meio com aquela cara de sério, que eu acho super engraçado a cara de sério. Eu, no fundo, eu sei que ele tá achando graça e não quer dar o braço de torcer. E a gente ficou nessa brincadeira. De repente, começou um barulho longe. E como eu estava embaixo da coberta, né? Mesmo meu marido, que não estava embaixo da coberta, ele não sabia do que se tratava. Era um barulho longe, um alvoroço. E de repente meu marido falou assim: é o arrebatamento. Ele falou isso pra mim: é o arrebatamento. E eu falei assim: nossa, como, né? Daí eu fiquei com um pouco de medo. E eu tava embaixo da coberta e meio que me encolhi embaixo da coberta, sabe? Fiquei lá encolhidinha, né? Pensando: ai meu Deus, ai meu Deus. Pensando, né? Nossa, o que tá acontecendo? E eu não pensava muito assim sobre o arrebatamento no sonho, se eu ia subir ou não. Foi uma sensação estranha. Eu tive como se fosse um pouco de medo, sabe? Receio. Porque a gente sabe que nós somos pecadores, né? E é difícil a gente chegar no padrão de Deus, né? Mas foi muito rápido esse momento que eu fiquei ali, né? Porque daí de repente eu ouvi, como eu já comentei, um louvor. Nisso, eu comecei a ouvir uma música e uma mulher cantando, e eu só lembro essas duas partes do louvor. Era um louvor. Falava assim, uma voz de mulher, e ela falava assim: Deus chamou, ai de mim. Deus é Deus, Deus é Deus. Deus chamou, ai de mim. Deus é Deus, Deus é Deus. Eu só ouvi essas duas partes, sabe? Esses dois refrões do louvor. E daí nisso, quando eu comecei a ouvir essa música, eu comecei a subir, mas em alta velocidade. E aquele pano que eu estava coberta começou a subir junto, entendeu? Eu tava embaixo do pano, né? E daí eu fui puxada com bastante força, em alta velocidade. Senti aquele vento batendo assim, e aquele pano em cima. E nesse momento aconteceram várias coisas, presta atenção. Primeira coisa, que quando eu me afastei da terra, era só escuridão. Só escuridão, só escuridão. E eu não via nada, porque eu tava embaixo do pano, eu não via.
onde eu estava, né? Tipo assim, se eu estava na minha casa, se eu tinha passado pelo telhado, nada. Eu só sentia isso que eu estava subindo e estava muito vento e eu estava coberto com esse pano. E várias coisas aconteceram nesse momento. Primeiro, a, a música eu comecei a voar. Daí, lá do alto, eu senti que a minha cunhada, eu só tenho uma cunhada, que é a irmã do meu marido, do meu esposo, que ele tem uma irmã e um irmão. Eu só tenho, e sim, eu tenho uma concunhada, né, que é a esposa do meu cunhado, e tenho essa cunhada que é de sangue, irmã do meu marido, né? É, ela tava lá embaixo, eu não via ela, mas eu ouvia ela falando. E eu via, e quando eu via a voz dela, eu via que era ela e vinha o nome dela na minha mente. E ela falava assim: eu vou cuidar das suas coisas, pode deixar, ficar tudo certo, eu vou cuidar das suas coisas. Eu achava aquilo super estranho, por quê? Porque a gente não tem intimidade, a gente não é amiga, sabe? Somos só parentes, assim. E a gente, ainda por cima, ela se afastou ela, a família dela se afastou da família, assim, né? Da problemas familiares, ela se afastou e faz alguns anos já, né? Eu vou comentar isso depois, que é muito importante. E ela falava isso pra mim, eu achava estranho aquilo, porque a gente não tem intimidade, porque eu não mandei ela fazer isso. E fazia 2, 3 dias que eu estava doente. Uma dor que eu tenho no abdômen, que dá uma dor aguda, já faz alguns anos que eu tenho isso. Faz exatamente 3 anos e meio, 4 anos que eu tenho isso, que começou a dar em mim, de vez em quando me dá. Fazia muito tempo que não dava e fazia 2, 3 dias que eu tive essa dor. E essa dor fica assim, uma semana. Tem aquela dor aguda e depois fica uma semana até sarar de vez. E eu tinha pensado, né, no sábado, durante o dia, isso foi na madrugada de sábado para domingo, no sábado, tinha pensado em falar para minha filha, que é minha vizinha, que é casada, é minha vizinha, falar para ela assim: olha, se acontecer alguma coisa comigo, você vai cuidar das minhas coisas. E no sonho eu lembrava disso. Eu pensava assim: nossa, coincidência, eu pensei em falar isso para minha filha, ela tá falando isso, mas eu não dei essa autoridade para ela cuidar das minhas coisas. Tá, daí tudo bem, eu fui subindo, tudo isso no sonho. Fui subindo, daí ao mesmo tempo eu vi um retângulo que eu não via onde começava, onde terminava, era muito grande. E via um número 40, 40, o número 40. E eu percebia que estava completo o número das pessoas que iam ser arrebatadas, estava concluído, já estava concluído. O número 40 tinha a ver com esse retângulo, que já estava concluído. Outra coisa que eu senti também, que quando eu ouvi a voz da minha cunhada, Deus trouxe ao meu coração de que fazia já 4 anos que os que seriam arrebatados estavam sendo preparados para isso, para esse momento. Eles estavam sendo perseguidos pela igreja, principalmente pela igreja não arrebatada, pelas pessoas que se dizem crentes e não são, né? Houve uma perseguição feroz contra a nossa vida. No sonho eu senti assim que se não houvesse tido essa perseguição, provavelmente o arrebatamento já teria acontecido. E não só perseguição dessas pessoas, e Jesus me trouxe na mente aquela passagem que Jesus mesmo disse o seguinte, que os fariseus, eles eram hipócritas, né? E que eles não entravam no reino dos céus e não deixavam ninguém entrar. E Deus me falava assim: durante 4 anos eles perseguiram os escolhidos, porque eles não vão entrar e eles não querem também deixar ninguém entrar. E outra coisa também, que durante esse tempo todo, esses 4 anos, as pessoas também foram perseguidas por doenças. E eu lembrei dessa dor e eu percebi que Deus deixou que eu tivesse essa dor nesse momento, nesse dia, né? Na quinta-feira que começou, que eu tivesse essa dor justamente para que eu percebesse, confirmasse a verdade disso, que durante 4 anos eu estava tendo essa dor. Não é assim semanalmente, mensalmente, eu tive acho que umas 10 vezes em 4 anos, e ela foi piorando gradativamente, né? E quando me dá, fica uma semana, né? Já fui parar 2 vezes no hospital,
Fiz o exame, raio-x, exame de sangue, de urina, fiz um mini check-up, fiz até ultrassom, cheguei a fazer ultrassom e não dá nada, sabe? Assim, que explique essa dor terrível, que é uma dor terrível que uma vez até quase que eu tive que chamar uma ambulância para me levar para o hospital. Então, enquanto eu estava subindo, eu percebia isso. Esse louvor, né? Deus chamou ai de mim, Deus é Deus, Deus é Deus. A minha cunhada falando que ia cuidar das minhas coisas. Esse número 4, que a gente, durante 4 anos, fomos perseguidos pelos não convertidos, que não entravam na salvação, mas também não queria deixar ninguém entrar. E esse número 40, e que estava completo, o retângulo com o número 40, que estava completo. E tudo muito rapidamente, porque eu voava muito rápido. Daí, nisso, o pano que estava em cima de mim caiu, por causa da velocidade do vento, ele caiu. E eu percebi que era um pano mais ou menos de 2 metros, 2 metros e meio no máximo. Era como se fosse uma capa. Ele caiu para baixo, né? Porque soltou do meu corpo, né? Ele escorregou e eu continuei subindo, ele caiu. E daí eu percebi que as pessoas que fossem ver esse pano, elas iam... era como se fosse para elas seriam como se fosse a capa de um super-herói. E outra coisa que Deus me respondeu nesse sonho, que na verdade é muito complexo, irmãos, que na verdade para a humanidade nós somos como super-heróis, que na verdade os escolhidos estão escondidos, eles não podem, a humanidade no geral não pode conhecer verdadeiramente a identidade dos escolhidos, porque eles ficam disfarçados. Sabe que nem o super-homem? É engraçado, mas é isso que Deus me falou. É que nem o super-homem, o Batman, que põe aquela roupa, né? Tipo, todo mundo tá vendo quem é, né? Mas quando eles põem a roupa, ninguém percebe que o Batman é o empresário lá rico importante, que o super-homem é o repórter, sabe? Ele põe uma capa, aquela roupinha azul, tira o óculos e ninguém reconhece. E nós estávamos disfarçados nessa sociedade. Os escolhidos vivem disfarçados nessa sociedade. E os escolhidos são super-heróis, são super-humanos, são pessoas diferentes da humanidade. E eles ficam disfarçados para que a humanidade não reconheça. E eu vou dar explicação de tudo, de todas as partes do sonho, mas eu estou explicando essa parte primeiro. E eu continuei subindo. Quando eu percebi, eu estava continuando aqui. Acabou a bateria do meu celular, eu tive que pôr para carregar um pouquinho. Enquanto isso, eu fui jogando aqui no editor de vídeo o que eu já tinha gravado. Então, eu continuei subindo, né? Subindo, e essa capa escorregou e em alta velocidade, aquela escuridão tremenda. E eu tinha subido tanto, eu estava subindo ao lado de um prédio, mas era um prédio muito alto, muito alto. Sei lá quantos andares, 100 andares. Se a gente for calcular 100, um andar costuma ter uns 3 metros, né, de pé direito e tal, piso, pé direito. 300 metros de altura, era muito alto. E eu vi que o cobertor escorregou e eu estava, tipo, já no topo já do prédio, né? E daí eu olhei, eu vi em cima do prédio, vi o topo do prédio, e lá embaixo era um buraco, porque o prédio era muito alto, do outro lado tinha um buraco, né? E as casas embaixo, né? E eu tinha medo, tive um pouco de medo, porque assim, e eu pensava assim comigo, né? Olha, Graziela, isso aqui não é um sonho que você sempre tem, que você sonha que você tá voando, que você tem que fazer o esforço para voar. Não, isso aqui é Deus que tá te levando, então fica tranquila, não precisa ter medo de que tá voando, você não precisa fazer força, né, para voar, para se manter voando, nada, né? Fica tranquila. E eu entendia isso no sonho, que eu podia ficar tranquila. Só que ao mesmo tempo bateu um medinho, porque quem não tem medo de altura,
Você se vê em cima de um prédio gigantesco, voando em alta velocidade. Daí eu senti que Deus entendeu que eu estava com receio. E Ele, como Ele é maravilhoso, Ele entende tudo da gente, né? Daí eu passava em cima do prédio e eu percebia que daí Deus entendia que eu estava com ele e ele falava assim: eu sabia que eu ia chegar onde Deus queria que eu chegasse, mas ao mesmo tempo ele baixou. Eu comecei a descer, né? Eu desci do outro lado do prédio e daí já em alta velocidade, já um voo rasante por cima das casas. Tinha uma praça, tinha casa, né? Ficou assim uns 20 metros acima das casas, 30 metros, né? Daí já em linha reta. E depois eu comecei a subir de novo, mas eu senti aquela tranquilidade. Eu falei assim, eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Se eu estiver aqui para o céu, não sei para onde Deus está me levando, né? Lógico, a gente sabe que os escolhidos, os arrebatados vão para o céu. Mas eu sabia que Deus ia me levar por um caminho que eu não tivesse medo. Tudo isso em muita alta velocidade. Daí quando eu comecei a subir de novo, eu acordei. Agora eu vou explicar para vocês, irmãos, tudo o que Deus falou para mim desde o começo a respeito desse sonho. Olha, coisas tremendas, irmãos. Primeiro, que quando sempre de noite, tá? Sempre de noite, a humanidade está na escuridão. Ponto final. A humanidade está na escuridão. Ponto. A escuridão desceu sobre a humanidade. Isso faz tempo que eu estou falando no meu canal, faz muito tempo. Que a escuridão estava sobre a humanidade. Todas essas coisas que a gente está vendo, de roubalheira, de corrupção, de matar por matar, de roubar por roubar, de mentir, agenda homossexual, trocando o doce pelo amargo, o amargo pelo doce, essa troca, né? As coisas boas são ruins hoje para a humanidade, as coisas boas são ruins e as ruins são boas, sabe? Na visão do humano, esse politicamente correto que o humano está querendo fazer, que a gente engula pela goela abaixo, tudo isso é escuridão, é escuridão. Então, o fato de estar sempre escuro é isso, a humanidade está na escuridão. O fato de eu estar sempre me escondendo, desde o começo, quando eu estava lá vendo a vida do moço, tal, né, acompanhando o que ele estava fazendo, e de eu ficar meio disfarçado, mesclado, né, na multidão, e mesmo com um disfarce, né, uma capa, um capuz, é porque os escolhidos, eles estão... praticamente ninguém sabe quem é o escolhido. Até mesmo a própria pessoa, ela sabe, no fundo ela sabe, mas ela também é uma coisa que é um saber dela, as outras pessoas não podem saber. Outra coisa que, a hora que eu misturei com os pacientes, significa o quê? Que na verdade o mundo é um grande hospital, é um grande hospício, todo mundo vive na escuridão, todo mundo está doente, as pessoas estão doentes. Quem não é de Deus está doente e vive na escuridão. E essas pessoas que são de Deus, elas vivem disfarçadas nessa multidão de doentes. A próxima coisa que eu vi, que eu estava brincando de esconde-esconde, e tinha uma pessoa comigo embaixo da coberta e meu marido de fora, é o seguinte: algumas pessoas do nosso convívio creem na nossa vida espiritual com Deus. Elas acreditam em você, no que você fala, aceita, e outras pessoas não. Então, quem estava embaixo da coberta comigo, que era um rapaz, provavelmente meu filho, ele acredita em mim, no que eu falo, das coisas de Deus, da minha vida espiritual. Ele crê nos sonhos que eu falo, nas revelações que Deus me mostra. Já a pessoa que estava lá de fora, que na verdade é o meu marido, não. Ele não acredita. Ele não acredita. E ele não acredita mesmo nas coisas que eu falo. Toda vez que eu vou contar um sonho, ele diz pra mim que sonho é sonho, que não existe mais revelação, aquelas coisas que todo mundo sabe. E ele é um cristão fiel a Deus, né? Que ora, que lê Bíblia, que estuda. Então, até aí foi isso.
Outra coisa, que os escolhidos são realmente pessoas diferentes. São pessoas diferentes. São como os super-heróis que a gente vê nas histórias de super-heróis, de quadrinhos. Eles vivem na sociedade, mas eles vivem disfarçados. Eles têm esse lado espiritual que a sociedade não consegue enxergar, que a sociedade não entende, entendeu? Então, para a sociedade olha, enxerga uma pessoa normal, não entende que aquela pessoa é diferente, né? Outra coisa, de que quando eu estava subindo, que a minha cunhada falou para mim que ia cuidar dos meus assuntos, é, depois do arrebatamento, as pessoas que forem arrebatadas, as coisas delas serão relíquias, como essas relíquias de santos, assim, um exemplo. As pessoas vão ficar assim, bobas de ver o que aconteceu e para essas pessoas que ficarem, quem foi arrebatado é como se fosse assim, super pessoas, sabe assim? Que Deus realmente mostrou que isso é verdade, mas não para ser adorado. Simplesmente são pessoas diferentes. Outra coisa maravilhosa, a história do 40. Daí quando eu acordei, 7h30 da manhã, era 7h30 da manhã, eu levantei, já tinha acordado fazia um tempo, eu fui estudar e eu sabia que o número 40 tinha uma relação profunda com a Bíblia. E eu fui estudar, eu vi vídeos e mesmo no Google, né, na internet, acho que o número 40 é o número de completude. Completude, lembra que eu falei? Que está completo. Está completo. O retângulo era um retângulo muito grande, perfeito e tal. E era escuro também, tá? Era um cinza escuro. Esse retângulo nos remete aos 4 cantos da terra, lembra? Está em Apocalipse que os anjos seguravam os 4 cantos da terra. Outra coisa, que durante 4 anos nós fomos perseguidos pelos cristãos, principalmente pelos cristãos, tá? Pelas outras religiões também, mas principalmente pelos cristãos. Fomos perseguidos com atribulações, com doenças. Você mesmo pode examinar a sua vida, pode perceber, medita aí sobre a sua vida para você ver se isso não é verdade, se isso não aconteceu na sua vida. Pessoas cristãs da sua família ou não, principalmente da família que te perseguiu e, e deixa eu ver outra coisa aqui dos 4 anos, dos 40. Ah, sim, interessantíssimo. Eu já até escrevi aqui no vídeo que quando eu estava subindo, que aquela capa caiu, nos remete ao que aconteceu com o profeta Elias, né? Que Eliseu queria a unção dobrada do profeta, a unção dobrada do profeta Elias, né? Que tinha sobre a vida do profeta a unção. E ele queria, e o profeta falou assim, Elias falou para Eliseu, é duro o que você está me pedindo, mas se quando eu subir você ver, é, se quando eu subir, Deus que vai poder te dar isso, né? E daí, quando ele subiu, a capa dele caiu, Eliseu já pegou a capa do profeta Elias e jogou nas costas. E nós sabemos que Eliseu fez o dobro das coisas prodigiosas que o profeta Elias fez. Então, está completo o trabalho do número 40, está completo, tá concluído, está fechado, tá a qualquer momento nós podemos não estar mais aqui. E Deus sabe de todas as nossas coisas.
dos nossos medos, das nossas dúvidas. Vai ser uma coisa muito repentina, né? Então é isso, irmãos. Se esqueci mais alguma coisa, mais pra frente eu faço outro vídeo. Se você quiser perguntar alguma coisa, deixa aqui nos comentários ou inbox. Eu tenho muita coisa para falar para vocês a respeito de política, a respeito do que está acontecendo no Brasil. Vemos coisas terríveis acontecendo aí, né? Coisas terríveis. E o mundo, nós lutamos, nós lutamos. Se o mundo com os escolhidos tá essa escuridão, imagina sem. Então, vai ser terrível para os que ficarem. Isso eu tenho certeza. Vai ser terrível. E vai ser culpa deles. Por causa do orgulho, da falta de humildade, da falta de espiritualidade, sabe? É culpa deles, não é culpa de Deus, não é culpa de Jesus, né? É culpa de quem ficar mesmo. E eles vão ter que pagar o preço para... Antes era na graça, nós conseguíamos a salvação na graça. E agora vai ser pela força, pela violência, vai ser pelo sacrifício. Vai ser uma salvação pelo sacrifício para os que ficarem, né? Tanto gentios como judeus também, né? Então é isso. Sabemos que Deus vai dar uma proteção especial para os judeus, mas os gentios vão ser sacrificados, vão ter que sacrificar a própria vida para manter a salvação. Amém? A paz do Senhor Jesus para todos.